todos. Vamos dar início a mais uma aula da Associação Cultural Monfort. Meu nome é Robson Nascimento e eu sou um dos responsáveis pelo site da Monfort, especialmente pela seção de cartas. E hoje eu vou cobrir o professor Alberto Zucchi, ele que normalmente faz a apresentação dessas aulas, mas hoje, mesmo sendo feriado, ele por motivo de trabalho não pôde apresentar e pediu que eu cobrisse. Aqui hoje nós temos a presença do Mauro Rocha, que vai comentar sobre a RCC. O tema dessa aula são as comunidades da RCC. Essa aula pode ser vista como uma continuação, um complemento da aula do professor André Roncolato, uma aula que foi recentemente gravada aqui também no site da Monfort. E é um tema que é muito importante, tendo em vista o número de católicos que se envolvem nessas comunidades, infelizmente tendo grande prejuízo na vida espiritual. Acabam até muitos saindo da religião católica e ingressando em seitas protestantes, mas isso o Mauro vai tratar disso com muito mais profundidade. O Mauro tem grande conhecimento de causa, porque ele esteve nessas comunidades por quase 10 anos, né, Mauro? E acabou saindo, graças a Deus, pelo trabalho do apostolado do professor Orlando. Ele começou a ler as cartas do site, ler os textos que o professor escreveu sobre esse tema e vendo que havia muitos erros nessas comunidades e na própria RCC, ele, graças a Deus, saiu. Então, Mauro, antes de nós começarmos, vamos rezar a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxiliadora dos cristãos, rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Mauro, dando início a essa aula, gostaria que você se apresentasse. Bom, eu frequentei quase 10 anos a RCC, né? Tive muito próximo, na verdade, a minha família, sou de uma família bem católica, sobretudo a minha mãe, né? Tenho uma irmã também muito católica. E eles sempre foram muito próximos da igreja. Eu nunca fui tão próximo, né? Eu já vou me aproximar da igreja quando já estou estudando para o vestibular, por volta de 98, 99. E aí eu me aproximo volto a frequentar mais os movimentos da igreja, né? Sempre fui à missa aos domingos, graças à boa influência da minha mãe. Mas de fato, me engajar com mais seriedade, né, entre aspas, eu vou explicar um pouco o que é esse engajamento, vai ser por volta de 98, 99, quando eu estou deixando o colégio e para entrar na faculdade. Eu passo na RCC por volta desde 99, entre 98 e 99 até 2008. Acho que pelo fim de 2008 eu continuo na RCC. Por volta de 2003 eu vou me tornar uma espécie de coordenador de um grupo de oração. Eu digo uma espécie, não um coordenador de grupo de oração de fato, porque o nosso grupo, o grupo que eu estava formando, que queria formar um grupo de oração, né? Não tinha nenhuma coisa oficial, ou seja, a gente não era engajado oficialmente na diocese, nem nas associações de grupos carismáticos de Belém do Pará. Quer dizer, na época eu morava em Belém do Pará. E entre 2005 eu vou me aproximar, quer dizer, desse tempo todo eu sou muito próximo da renovação, e entre 2005 eu vou me aproximar e vou fazer uma experiência, como os carismáticos gostam de dizer, né, uma experiência vocacional na Fraternidade do Caminho, que é uma espécie de toca de Assis, mas tem algumas nuances de diferença entre a toca de Assis e a Fraternidade do Caminho. E vou fazer uma experiência, quase um ano, e depois eu saio da Fraternidade do Caminho e vou entrar numa fraternidade chamada Comunidade Hesed,
que é uma comunidade que se diz mais voltada para uma atividade mais contemplativa, né? A Fraternidade do Caminho a gente poderia dizer que seria uma vertente mais ativa, com os franciscanos, né? Atuando mais na rua e tal. Vou falar um pouco sobre as duas. E a comunidade Hesed seria, Hesed, segundo eles dizem lá, me parece que é do hebraico, que quer dizer misericórdia, né? É a famosa comunidade da irmã Kelly Patrícia, quem conhece a RCC conhece bastante. Na minha época ela ainda não cantava rock, essas coisas, né? Hoje em dia parece que ela toca até rock, enfim, já era problemático, né? O que ela fazia, agora está pior ainda. E eu vou fazer uma experiência de 3 meses nessa comunidade Hesed, no Ceará. Vou ficar 3 meses lá. E de lá que eu vou sair, volto para Belém do Pará, no intuito de... Eu já tinha começado um contato com o professor Orlando Fedeli, porque eu conheci o site que ajudou na minha conversão, por isso eu incentivo as pessoas que escrevem contra a RCC, escrevem contra esses falsos movimentos, até a falsa direita hoje que está crescendo muito, com o Olavo de Carvalho e companhia. Incentivo essas pessoas que fazem esse trabalho, sobretudo o nosso pessoal que faz esse trabalho contra isso, continuar escrevendo, continuar fazendo artigo, que ajuda muito, ajudou na minha conversão. Os artigos do professor Orlando, de outros autores e também do professor Roncolato, né, que deu a última aula sobre a RCC. Os artigos dele me ajudaram muito na minha conversão, por isso eu quero fazer a minha contribuição aqui contra a RCC. E nessa contribuição contra a RCC, né, todos nós que vivemos esse tipo de coisa, nesses movimentos, falsos movimentos da igreja, a gente se sente um pouco em dívida para combatê-los também, ajudar a combatê-los, né? A gente foi fruto de um combate, a gente se sente em dívida e quer também dar essa contribuição nesse combate contra a RCC. E aí, por isso que hoje eu vou falar um pouco sobre essas novas comunidades. Talvez pode-se cogitar aqui a Fraternidade do Caminho e a comunidade Hesed, que foi as duas. Eu escolhi as duas porque são as duas que eu participei mais profundamente e conheci outras também, mas essas eu tive mais mergulhado, né, no que eles dizem, no carisma deles, né? E também porque também acho que mostra meio que os dois lados da RCC, né, que a Fraternidade do Caminho é um pouco mais ativista e a comunidade Hesed se diz um pouco mais contemplativa. E aí eu vou me converter lendo o site da Monfort, vou me aproximar do professor Orlando Fedeli, mandando e-mails para ele, até que certo dia eu digo, professor, eu preciso ir aí que eu quero conhecer a Monfort pessoalmente, porque eu queria, na época, né, me tornar padre. E aí que eu venho para São Paulo em 2009, começo de 2009, conheço o professor pessoalmente, e aí que ele me apresenta as possibilidades de me tornar padre e me ajuda a estudar francês e a estudar tudo que eu precisava para ingressar no IBP, Instituto do Bom Pastor. Passei 4 anos no IBP e aprendi muito um pouco de filosofia, um pouco de teologia, né? E agradeço muito o tempo que eu passei no IBP. Conheço boa parte dos padres do IBP, aprendi muito com eles e hoje em dia, né, tento fazer esse apostolado com a missa tridentina. Tudo que eu aprendi no IBP sobre a missa, muitas vezes eu vou e ensino padres a rezar a missa, ensino acólitos a ajudarem a missa, então meu apostolado é mais voltado hoje em dia para a parte litúrgica, né? E uma das coisas que me ajuda muito são os padres do IBP que estão sempre me auxiliando e que eu também procuro ajudar na medida do possível. Mas eu também ajudo outros padres também. Até incentivo a vocês que querem ter a missa tridentina, a gente faz um apostolado pela missa tridentina, que entre em contato com o professor Alberto Zucchi, ou com o site mesmo, que a gente, quero ter a missa aqui, tem um padre aqui, a gente precisa de ajuda, mande aí o endereço, entre em contato para a gente ver a possibilidade de a gente ir aí e tentar fazer o trabalho para que se comece a ter as missas na sua cidade, né? Então, esse trabalho tem aumentado o número de cartas que nós recebemos com esse propósito, né? Um grupo de pessoas que quer ter a missa tridentina, muitas vezes até tem padre já que tem interesse em rezar a missa tridentina, mas que não tem o conhecimento. Então, na medida do possível, nós podemos ajudar nesse sentido a viabilizar isso.
É um apostolado que eu gosto muito. Eu confesso que o meu apostolado preferido é com os acólitos, de ajudá-los, né? Mas eu gosto muito também e é um apostolado importantíssimo, tem outras pessoas que me ajudam com isso, de ir. Os próprios padres do IBP ensinam, né? Mas eu também tento contribuir, porque muitas vezes os padres estão ocupados com outras coisas. E aí eu vou e ensino, tem outros amigos que me ajudam, que sabem também e vão ensinar os padres a rezarem a missa. Então esse apostolado que a gente faz, já fomos para o Nordeste, eu já ensinei gente do meu próprio estado, Sudeste, a gente já ensinou padres para continuar a missa. Então é mais ou menos esse apostolado, essa é mais ou menos a minha apresentação pessoal, né? E agora vamos para o ataque de fato à RCC. O Robson tem uma carta aí. Indo ao encontro do que o Mauro falou, desse sentido de nós podemos ajudar aqueles que ainda estão na RCC, ou que já saíram, né, e se sentem um pouco perdidos em tudo isso, nós temos uma carta aqui do nosso leitor, o Bruno, que ele é de São José dos Campos. Ele diz que recentemente voltou para a Igreja Católica, voltou a frequentar a paróquia do bairro dele, e ele diz que a paróquia dele tem influência da RCC, e durante um retiro para jovens, que foi feito no último carnaval, ele disse que estavam a rezar o terço, né, depois de alguns cantos, começaram a ter danças também durante esse retiro, e ele se surpreendeu ao chegar na parte de orações, que ele se dizia que estava consciente que estava na Igreja Católica, mas parecia que ele estava numa igreja protestante, dado o que estava sendo feito lá, né? E ao se deparar com uma oração em línguas, né, inclusive feita lá na paróquia, a pregação continuou e sempre no mesmo estilo protestante que nós vemos em várias seitas por aí, né? Ele disse que já havia ouvido falar na renovação carismática, não sabia em detalhes como é que era esse movimento e diz aqui que quer um esclarecimento sobre isso, né? Ele falou que já foi evangélico, já foi da igreja protestante IURD, acho que é a Igreja Universal, Isso. Uma falsa igreja que existe, e quer saber se possuem alguma relação dessas paróquias que ainda não foram invadidas pela RCC, tamanho o estrago que ele viu na paróquia dele. Então, a gente entrando acho que a carta dele contextualiza muito bem, acho que o principal foco da RCC, né? A RCC, eu já tinha uma visão mais ou menos sobre isso e cada vez vou estudando, me aprofundando nesse assunto, né? Um assunto que eu gosto bastante é de combater a RCC. E dos grandes vertentes da RCC no Vaticano II foi o cardeal Suenan, um cardeal belga, né? Ele foi um dos grandes propulsores da RCC durante o concílio. E recentemente eu achei um artigo dele, né? A gente vai tentar colocar o link aí para vocês, talvez disponibilizar aí no vídeo, abaixo do vídeo, desse artigo aqui que o Suenan, esse cardeal belga, muito ativo, os belgas todos foram muito ativos, se diz muito que foram os principais personagens, os clérigos belgas foram os principais personagens do Concílio Vaticano II, né? Que vão ajudar a provar todos os erros que foram aprovados no Vaticano II, como a liberdade religiosa, o ecumenismo. E esse Suenan, ele vai exatamente, esse artigo que eu encontrei, vai exatamente nesse sentido, né? Para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, e muitos autores, o professor Recolato, recentemente eu estava conversando com ele, e ele concorda com isso, né? Parece que ele vai na mesma linha que a RCC é, sobretudo, um grande propulsor do ecumenismo. Ela foi feita para isso, é um instrumento para espalhar o ecumenismo dentro da igreja. Claro que você espalhando o ecumenismo, esse relativismo religioso onde todas as igrejas se igualam, todas as religiões se igualam, não existe uma única e verdadeira igreja fora da qual não existe salvação, que é a Igreja Católica, mas todas são colocadas em pé de igualdade, que é o ecumenismo. Isso vai dar todos os erros doutrinais e todos os erros morais que hoje em dia estamos tendo, porque se você diz que todas as igrejas são iguais, todas as morais são iguais também. Todas sejam verdadeiras, aqui é um absurdo, mesmo elas sendo antagônicas, todas seriam verdadeiras. A moral que é a favor do
do casamento, como nosso Senhor instituiu, seria igual à moral que diz que uma segunda união também é válida. Então, todas as morais são iguais, porque todas as religiões são iguais. Se não existe uma única fé, existem várias fés, existem vários tipos de fé, porque existem várias religiões, e aí também vão existir vários tipos de doutrina, todas iguais, todos no mesmo pé de igualdade, toda moral também no mesmo pé de igualdade. Então, como de São Paulo, existe só um Deus, uma só fé e um só batismo. E o Suenan, ele vai dizer exatamente isso. Ele situa nesse artigo dele, um artigo bem longo, de mais de 130 páginas, ele vai situar a RCC nessa perspectiva do ecumenismo, né? Ele diz: parece-nos que o Espírito Santo convida a compreender o vínculo íntimo que liga essas duas correntes, como que dois braços de um mesmo rio, que surgem a partir de uma mesma fonte, regando as mesmas margens e se dirigindo a um mesmo mar. Quer dizer, a RCC é um braço, a RCC e o ecumenismo são um braço de um mesmo rio que vão mergulhar, elas regam as mesmas, vão molhar, né, vão regar as mesmas margens, ou seja, os fiéis da igreja, vão conduzidos ao mesmo mar. Só pode ser o mar de uma falsa religião, né, uma religião que tudo é igual, todos são iguais. E ele vai dizer mais, outro parágrafo ele vai dizer: consideradas em suas águas mais profundas, esses dois movimentos, eles reforçam-se mutuamente e trata-se mesmo de uma mesma impulsão de Deus, de uma mesma lógica. Em sentido lógico, essa renovação espiritual, ou seja, a renovação carismática, deveria ser uma condição prévia preceder o ecumenismo, ou seja, a renovação carismática aí vai preparar o terreno para o ecumenismo, para levar todo mundo para uma mesma religião, ou seja, o protestantismo, não só o protestantismo, mas todas as religiões são iguais, o islamismo e por aí afora. Ele vai finalizar o artigo, né, dizendo: a igreja tem uma urgência do ecumenismo. A abertura ecumênica na igreja, esse artigo é de 1987, você vê, né, bem um pouco posterior ao concílio. A igreja fez uma abertura ecumênica, mas essa abertura ecumênica é muito lenta. A abertura carismática na igreja não foi plenamente adquirida. Ou seja, os apóstolos não receberam os carismas, os verdadeiros carismas, né, no começo da igreja, porque agora que tem que ser plenamente, nunca foi plenamente. Vocês vão ver, vou dar uma citação de São Tomás, que São Tomás exatamente combate isso, quando ele vai atacar o herege Joaquim de Fiore, que vai defender uma igreja pneumática, que exatamente seria uma espécie de renovação do Espírito Santo dentro da igreja. São Tomás vai combater isso e vai dizer: não existe na história da igreja uma época em que o Espírito Santo age como de uma forma mais ativa do que nas épocas anteriores. Não. A época é o Espírito Santo age, mas Cristo é sempre mediador. Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre mediador. E o Espírito Santo está presente sempre da mesma forma, com a ajuda de Nosso Senhor, é claro. Então, São Tomás vai exatamente combater esse princípio aqui do cardeal Suenan, que ele vai dizer: a abertura carismática na igreja não é plenamente adquirida. Ou seja, precisa ter uma abertura dos carismas na igreja, para essa abertura dos carismas dar uma abertura ecumênica, ou seja, que vai acelerar o ecumenismo e essa falsa doutrina de todas as igrejas são iguais. Na igreja é a renovação carismática, segundo não só o Suenan, mas a maioria dos grandes vetores aí da renovação carismática no Vaticano II. Né? E aí não tem sombra de dúvida de que uma das origens da RCC está nessa igreja pneumática, né? Condenada no século... Por isso que São Tomás vai combater muito na época dele, né? No século XIII, porque essa doutrina vai ser condenada no século XII com Joaquim de Fiore, que vai defender uma igreja pneumática, que seria uma igreja interior. A igreja está dentro de mim
e não existe uma instituição, uma hierarquia, exatamente um ataque à hierarquia da igreja. Porque se não se tem hierarquia, não se tem magistério, não se tem doutrina, não se tem uma verdadeira doutrina da igreja. Por isso que é interessante combater a hierarquia. A igreja era somente interior, não existe a hierarquia, não existe o clero, não existe uma instituição. E o Joaquim de Fiori, como a gnose em si, né, vai dar origem a essas duas vertentes, né? Uma vertente mais, por assim dizer, mística, claro, de um falso misticismo. E tem um livro muito interessante que o professor Orlando Fedeli vai citar, de um herege, né? Mas que é bem interessante, que é o Henri de Lubac, que é um dos filhos aí do novo tomismo, né? Da Nouvelle Théologie. Que esse Henri de Lubac vai dizer que um dos filhos das doutrinas de Joaquim de Fiori vai ser exatamente o marxismo, né? Ou seja, essa secularização que vai entrar na igreja com a esquerda, com a teologia da libertação. Porque você vê, a RCC hoje em dia dá esse lado mais místico da doutrina do Joaquim de Fiori, que é essa igreja pneumática, esse carisma que vem, essa igreja interior que vem de dentro de você, com os carismas, né? E depois, também, segundo o estudo, o livro do Henri de Lubac, citado pelo professor, A Posteridade de Joaquim de Fiori continua até hoje, né? Não sei se tem em português, o que o professor cita é a sua versão em francês, do livro do Henri de Lubac. Ele vai dizer exatamente também que não só vai originar esse lado mais místico, que vai combinar com a RCC, mas também o lado mais ativo, que seria a teologia da libertação, e a gente pode dizer que não tem muita diferença, tem alguma diferença, mas não tem tanta, que também a falsa direita, que seria um lado mais ativo dessas heresias mais modernas, né? Então, o Joaquim de Fiori, como a gnose, né? Porque, claro que essa igreja pneumática que vem de dentro, que está no interior, essa doutrina do Joaquim de Fiori é filha da gnose, né? E como a gnose vai gerar esses dois filhos, um lado mais ativo e um lado mais místico, de um falso misticismo. Então, na época do Joaquim de Fiori, sobretudo, ataque à hierarquia, né, da igreja. Por isso que a igreja tem que ser interior. Como eu já falei para vocês, em primeiro lugar, a RCC como propulsora do ecumenismo. Em segundo lugar, como uma igreja interior. Você vê, como o professor Recolato falou na última aula, que dificilmente, a maioria dos líderes da RCC guardam pouco respeito às hierarquias, às autoridades da igreja, né? Então, sempre aí aprontando. Eu falo por mim mesmo, quando era uma espécie de coordenador na RCC do meu grupo de oração, eu também combatia muitos padres da minha paróquia. E é um ataque à hierarquia, né? Na época de Joaquim de Fiori. Essa parte do ecumenismo já é uma vertente mais atual da RCC. A outra coisa que, para mim, é claro, na RCC, é a banalização da vida espiritual, né? Inclusive, eu conversava com um amigo meu que dizia que um dos lados bons da RCC é que ela incentiva a frequência aos sacramentos, né? E exatamente isso. Acho que, claro que é muito bom incentivar a frequência aos sacramentos, mas eu acho exatamente ela faz isso para enganar, né? Porque, claro que existem pessoas sérias, católicos sérios, que buscam a confissão, buscam os sacramentos, né? Mas se eu der um lado para o meu movimento herético, esse lado mais sério, eu vou atrair essas pessoas que são mais sérias. E essa banalização da vida espiritual mostra um falso misticismo que vai atrair os mais sérios. Olha como eles frequentam os sacramentos, olha como exatamente isso é uma isca para atrair essas pessoas sérias que querem frequentar os sacramentos e fazer eles mergulharem nessa falsa doutrina, nesse sentimentalismo barato, dessa gnose que é a renovação carismática. Então, para mim, eles utilizam exatamente com muita perniciosidade os sacramentos como meio para angariar essas pessoas que são mais sérias, que eu conheci muita gente boa que era da RCC,
e que continua na RCC. Então eles vão atrás de banalizar para que nem os mais sérios conheçam realmente a verdadeira doutrina da igreja. Tá? Um dos exemplos disso que eu coloquei aqui para mostrar essa banalização da vida espiritual é um programa, eu nunca vi esse programa na minha época, porque eu assistia muito a Canção Nova quando era da RCC. Eu não me lembro de ter visto esse programa, mas eu me lembro que falavam muito desse programa, que se chama, eu acho que é um programa da TV Canção Nova. Eu não sei se isso é só um site ou coisa parecida, mas se eu não me engano é um programa mesmo, que se chama, olha o nome do programa, Revolução Jesus, quer dizer, querendo colocar em pé de igualdade o nosso Senhor como uma revolução. As revoluções vão sempre contra a ordem estabelecida por Deus. Esse nome revolução já tem no seu próprio nome esse conceito de ir contra a ordem, uma ordem que foi estabelecida por Deus, né? Isso aqui é sempre uma revolução, isso é sempre um conceito muito utilizado pelos liberais, né? E o programa diz Revolução Jesus. O que a igreja quer hoje é santos de calça jeans, né? Quer dizer, para dizer que o jovem de hoje em dia quer ser santo, mas que tenta colocar em pé de igualdade revolução e Jesus e calça jeans igualar com a santidade, né? Porque os santos de hoje podem, claro, não tem nenhum problema em si de usar a calça jeans, mas que a calça jeans, ela vem, a origem dela, é claro, ela é uma origem que vem de uma libertinagem lá nos Estados Unidos, né? Os jovens vão começar a usar a calça jeans rasgada e tal para mostrar essa agressão a uma falsa liberdade que vem, na verdade, de uma libertinagem. Estão contra tudo e contra todos, então eles se vestem da maneira que quer. E a calça jeans vem dessa origem. Se você pesquisar um pouco, aprofundar um pouco no assunto, a calça jeans vem de uma origem de um jovem que quer se declarar libertino, contra toda a ordem estabelecida. Então, Revolução Jesus, santos de calça jeans. E isso ainda tem a malícia de dizer que esse santo de calça jeans é uma expressão utilizada por João Paulo II. E eu fui pesquisar, fui atrás, a maioria sempre se diz que se inventou essa expressão. São João Paulo II nunca disse isso, mas até hoje, eu me lembro que na RCC, quando eu frequentava, quando eu era assíduo, sempre se dizia isso, esse slogan. A igreja precisa de santos de calça jeans. E quem disse essa frase foi João Paulo II. É mentira. João Paulo II nunca disse essa frase. É uma frase inventada. Isso para igualar a liberdade, a libertinagem de uma juventude que vai contra a religião, igualar a revolução com o nosso Senhor e com a doutrina verdadeira da igreja. Então eles fazem isso. A RCC faz muito isso. Ela é um câncer pernicioso que vai querer sempre envenenar toda a piedade mais séria, mais sincera, uma piedade mais voltada àquelas pessoas mais sérias, que não querem, que recusam a teologia da libertação, esse esquerdismo comunista da teologia da libertação dentro da igreja, e vai atrás de uma coisa mais piedosa, mas uma verdadeira piedade fundada na doutrina da igreja, e acaba caindo nesse sentimentalismo barato, essa busca de uma santidade banalizada da renovação carismática, e acabam nunca conhecendo realmente, como aconteceu por muito tempo comigo, a verdadeira doutrina da igreja, que vai contra essa banalização, contra esse liberalismo, né? Um exemplo desse é os Jovens Sarados. Um amigo contava que frequentou os Jovens Sarados, por exemplo, para vocês verem um absurdo, né? Que tinha uma missa para os namorados, quer dizer, aqueles membros que queriam começar a namorar, e para começar a namorar tinha que ter a permissão dos superiores, que eu analisasse se valia a pena mesmo, e para abençoar esse namoro, eles fariam uma missa para os namorados, e durante essa missa os namorados se beijavam na boca durante a missa desse movimento dos Jovens Sarados para abençoar. Você vê o absurdo. Beijar um pecado dentro da missa. Isso é um absurdo. É claro, quem disse que para buscar santidade precisa de uma revolução de Jesus, e que a igreja está precisando hoje
de santo de calça jeans, inventando uma palavra, colocando a frase, esse slogan na boca de um papa que nunca disse isso, só pode dar uma consequência dessa, um absurdo desse, uma profanação sem nome desse tipo de beijar na boca durante uma missa e para abençoar, para uma forma de consagração do namoro dessas pessoas, que é um absurdo. Né? E a outra coisa, né, que vai, eu acho que estão unidas aqui, a banalização da vida espiritual. A outra coisa que eu acho que está por trás dessa grande propagação da RCC é a perda de foco, né? Uma alienação dos católicos mais sérios, né? Se você pega esses católicos mais sérios, que querem frequentar os sacramentos, ensinam falsas doutrinas, falsos carismas, uma falsa piedade movida por um sentimentalismo barato, vai aliená-los, ou seja, eles não vão conhecer a verdadeira doutrina da igreja e vai perder o grande foco, que hoje em dia, acho que a maioria concorda, que é o combate da igreja de hoje em dia, que é, como sempre foi, pela doutrina da igreja, a doutrina correta da igreja e pela missa de sempre. Né? Se eu estou envolvido nesse sentimentalismo barato, nessa santidade banalizada, nessa luta pelo ecumenismo, é claro que eu nunca vou enxergar que a grande batalha hoje pela igreja é contra os erros que se propagam hoje em dia, que o pai desses erros vem numa esfera mais antiga, a gnose, e hoje em dia que é propagada graças ao Concílio do Vaticano II. E combater essas falsas doutrinas, afirmando a verdadeira doutrina da Igreja Católica, e combater também, levar a missa de sempre para os outros lugares, se as pessoas estão envolvidas nesse movimento, nessa falsa doutrina, nessa banalização da vida de piedade, nunca vão enxergar esses verdadeiros problemas, né? Que é combater as falsas doutrinas do Vaticano II e propagar a missa tridentina, combater os erros da missa nova e propagar a missa tridentina no resto do mundo, no Brasil e no mundo. Acho que esse é o grande foco, e tem que tirar desse foco. Como o professor sempre dizia, né, das grandes estratégias o professor contava que o livro do Arnaldo Xavier, que foi escrito contra a missa nova, a TFP escondeu, a TFP tentou ocultar esse livro para que se perdesse o foco do combate pela missa e que a TFP lutasse só o único mal que existia no mundo era o comunismo, quer dizer, desviar o foco do verdadeiro combate. E o Dr. Prinho tinha nas mãos essa liderança dos movimentos mais sérios da igreja na época e levou todos esses jovens para combater um inimigo que é um grande inimigo mesmo, mas não é o principal, e também esquecer o principal, que é a verdadeira doutrina e que é a missa de sempre, e desviou o foco. Eu acho que a RCC também, como vetor do ecumenismo, nessa banalização da vida de piedade, da santidade, vai tirar os católicos mais sérios que querem viver uma vida de piedade mais séria, tirar o foco do verdadeiro combate de hoje em dia. Então, essa perda do verdadeiro foco, também essa alienação dos católicos mais sérios está por trás e de todos esses falsos movimentos que aparecem na igreja, né? A RCC é um deles. Mauro, temos uma outra carta aqui de um leitor, o leitor Darley. Ele pergunta até uma coisa bastante comum com aqueles que saem da RCC e tentam ajudar aqueles que ainda estão lá, né? Então ele diz que muitas vezes se vê num debate com esses colegas dele que ainda fazem parte da RCC, e esses colegas apresentam o argumento que eles acham que é irrespondível, quer dizer, um argumento que é absoluto, né? Então dizem os amigos dele para ele: você diz, né, que é fiel à igreja e ao Papa, e o Papa e a igreja sempre têm abençoado a RCC. Como é que fica isso então? Quer dizer que você vai contra o Papa que abençoa a RCC? Então ficaria uma questão aí irrespondível para eles. E ele termina parabenizando o site pelo nosso trabalho. Como é que então ele deveria responder para esses amigos dele, Mauro? Então, isso aí tem muito a ver comigo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a me afastar, né? Eu levei muita gente para a RCC,
Eu levei gente também para essas comunidades que eu vou falar aqui, né? E eu comprei briga com a maioria dos meus amigos. Eu tinha muitos amigos. A maioria dos meus amigos sempre foram, desde que eu comecei a me engajar mais na religião, sempre foram voltados para esses movimentos da igreja, né? E a maioria dos meus amigos eram amigos da igreja. E quando eu comecei a combater a RCC e aprender contra ela, eu comecei a perder muitos amigos mesmo. Amigos que desde criança a gente andava junto, frequentava a igreja, frequentava a missa. Então, em primeiro lugar, como é o nome dele mesmo? Darley. 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 Queria dizer para o Darley que, Darley, em primeiro lugar você vai perder amigos. Eu perdi muitos amigos. Mas eu queria primeiro inculcar uma coisa para você, mas vale perder todos os amigos, muitos amigos, por causa da verdade, do que continuar com os mesmos amigos, camuflando a verdade por as falsas verdades, pelas mentiras, por causa das mentiras da RCC. Então você vai perder muitos amigos e vai valer a pena perder amigos, porque os verdadeiros amigos são aqueles que seguem, que procuram as verdadeiras doutrinas da igreja. Os amigos são amigos por causa dos princípios de Deus. Esses são os verdadeiros amigos. Somos amigos por causa de Deus. Toda amizade que vai me afastar de Deus é a régua do tanto quanto de Santo Inácio, né? Tudo que me afasta de Deus, eu devo me afastar das coisas tanto quanto elas me afastam de Deus e me aproximar o tanto quanto elas me aproximam de Deus. É claro, eu até hoje luto pelos meus amigos, né? Inclusive tem um amigo meu que eu levei para a Fraternidade Caminho, que eu não sei se ainda continua lá, pela última vez ele continua lá, e até hoje eu combato a RCC, combato esses falsos movimentos, né? No intuito, primeiro, pessoal, né? Que, quer dizer, o primeiro, é claro, pela doutrina, pela igreja, pela verdadeira doutrina da igreja, pelos verdadeiros ensinamentos do magistério da igreja, e depois por uma razão pessoal. Eu tenho amigos lá, e muitos amigos meus foram para lá, e eu sei que outras pessoas vão para lá. Então, assim como um dia aulas de outras pessoas, artigos de outras pessoas me ajudaram a ver as mentiras da RCC, assim também eu quero dar minha pequena contribuição, apesar de não saber tanto quanto o professor Roncolato, que é uma espécie de especialista da Monfort sobre a RCC, aí, sobre as falsas doutrinas, mas na medida do possível, das minhas capacidades, tento dar minha pequena contribuição. E o que eu faço? Você vai me perguntar, né? O que eu faço com esses meus amigos? Aprenda a verdadeira doutrina da igreja. Mostre para eles como está errada a RCC. É só comparar a verdadeira doutrina da igreja com as doutrinas, falsas doutrinas, os falsos carismas, os falsos dons, tudo a banalização da santidade, da vida de piedade que é feita na RCC, até a santidade, né? Eu conheço bem, você com certeza deve conhecer bem esse nome dentro da RCC, é o Ratzinger, né? O Papa Bento XVI vai dizer, quando ele vai falar, vai escrever aquela encíclica dele sobre Deus Caritas Est, sobre o amor, né? Ele vai dizer que o amor hoje em dia nos lábios das pessoas é uma coisa muito banalizada. E também, nessa mesma vertente, nesse mesmo viés, vai entrar a santidade, né? RCC é a coisa mais fácil ser santo. Eu vou até comentar isso depois, mas a santidade é um nome, uma expressão fácil na boca da RCC, porque é fácil ser santo, eu quero ser santo. É claro que nós queremos ser santo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que tentar seguir aquilo que diz o nosso estado de vida. Eu quero ser santo, mas primeiro eu preciso ser um bom trabalhador, um bom pai de família, no meu caso, um bom amigo, eu tenho que conseguir fazer bem as coisas simples da minha vida. Tentar frequentar os sacramentos e depois eu vou pensar. Claro, pensando sempre com a santidade como objetivo, mas não tornar essa santidade um nome banalizado nas minhas conversas, na minha vida. A santidade é fácil. É por isso que na RCC se procura muito a santidade do outro, porque a minha eu já alcancei, porque a santidade é uma coisa fácil, uma coisa banal. Se tornou um nome fácil nos lábios de todo mundo. Eu tenho que preocupar primeiro com a minha salvação. Nosso Senhor já diz, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A minha salvação. Se eu não me salvar, não ajuda a salvar ninguém. São João Bosco já dizia,
Ninguém se perde sozinho, ninguém se salva sozinho. Se um dia, se Deus quiser, nós formos para o céu, nossa salvação, claro que a gente vai contribuir com a salvação de muitos outros. E os condenados também, quando se condenam, também ajudam na condenação de muitos outros. Ninguém se salva sozinho. Mas eu preciso primeiro buscar a minha própria salvação para depois buscar a salvação dos outros. E quando você fala, por exemplo, do Papa também, né? Ah, mas o Papa lá vai lá nos movimentos carismáticos, vai lá, acho que teve até uma cena do Papa Francisco se ajoelhando e como que recebendo os falsos carismas num evento carismático lá da RCC. O Papa João Paulo II, ele é santo, considerado santo hoje, canonizado pela igreja, beijou a imagem de Shiva, um demônio dos hindus, se eu não me engano. E o Corão também, né? Os papas, Papa João XXIII, que foi canonizado também, né? Papa João XXIII, fez o Concílio Vaticano II, que fez penetrar muitos erros dentro da igreja. Quer dizer, muitos atos, infelizmente, hoje em dia dos nossos papas, que não estão no magistério infalível da igreja, infelizmente, nos levam a ter uma certa tolerância com alguns erros, né? E mais uma vez eu discutia com um amigo meu, né, que acusava que o Ratzinger aprovava toda a renovação carismática, né? E eu me lembro da visita do Ratzinger, eu não me lembro se eu vi pela televisão, ou se depois eu vi uma reportagem posterior. Eu me lembro que no evento do Ratzinger tinha muita gente da Canção Nova, né? Quem conhece a Canção Nova vai lembrar dos nomes que eu vou dizer agora, né? O Eugênio Jorge, da Canção Nova, se não me engano a cantora Adriana também cantou para o Papa, eu não me lembro de todos, não sei se o Marcelo Rossi, acho que o Marcelo Rossi cantou também, enfim, vários personagens da renovação carismática estavam lá. Aí eu falava com um amigo meu, né, que já estava contra a renovação, falava para ele, e naquela época que o Papa estava aqui, né, nosso grande Papa Bento XVI. E aí que eu gosto muito do Bento XVI, né? Muitas coisas que ele fez, por exemplo, permitir a missa de sempre voltar do jeito que voltou, isso é fruto muito do que ele fez pela igreja, né? Mas o Papa está lá recebendo as apresentações desses artistas carismáticos, né? Aí eu falei para o meu amigo, então, se o Papa é tão a favor, por que o Eugênio Jorge não orou em línguas lá para o padre, para o Papa? Não fez a tal manifestação dos carismas, e a Adriana também, e todos os outros. Não, eles simplesmente cantaram aquelas músicas melosas dele. Por quê? Porque isso é muito da RCC. Agora estão aparecendo mais porque o Papa atual, infelizmente, o Papa Francisco, dá mais liberdade para esse tipo de falso movimento, infelizmente. Mas na época eles não tiveram essa coragem. Por quê? Porque eles escondiam isso da autoridade das autoridades da igreja. Eu me lembro muito bem quando eu era da renovação, que eu queria oficializar meu grupo de oração. Tinha um rapaz mais experiente da renovação carismática que me disse assim, ó, vou ensinar para você, vou dar alguns atalhos canônicos para você ajudar a provar aqui no começo, aqui na diocese, o seu grupo de oração. Mas uma coisa eu digo, não coloca nada disso no seu estatuto. Não coloca nada de carisma, não coloca nada, isso aqui não é importante, isso aqui não vai passar. Isso aqui não é importante, só diz que você quer viver uma vida de piedade, de frequência de sacramentos, quer dizer, eles escondem. Está na estratégia da renovação carismática, esconder esse tipo de coisa, essas falsas manifestações. Eu frequentei a missa da Shalom, que na época era bem fraca, não era tão forte lá na minha terra, em Belém do Pará, mas hoje em dia me parece que é bem forte. Por exemplo, a Shalom, na missa dela, na comunhão, para ação de graças, né, depois da comunhão, fazem a tal falsa, né, dom de línguas, as orações em línguas lá, uma barulheira tremenda. Até eu, que era carismática, na época me escandalizei vendo a barulheira da Shalom. Mas quando vai uma autoridade lá, eles não fazem isso. Por que eles não fazem? Porque as autoridades não são dignas de ver essa efusão do Espírito Santo? Elas não fazem isso porque elas escondem. Elas querem esconder essa falsidade de carisma, essa falsidade desse sentimentalismo barato diante das autoridades. Essa que é a verdade. Então fala para os seus amigos aí que isso aí é falso. A igreja não aprova esses carismas. A igreja não aprova essas mentiras, esse sentimentalismo barato da RCC.
E ainda que aprovasse no sentido como aprovou o ecumenismo da igreja, nunca vai aprovar de forma infalível, com o magistério infalível da igreja, porque isso é falso, isso é uma mentira. Como é mentira o ecumenismo dentro da igreja, como é mentira a liberdade religiosa, como é mentira tantas coisas que vêm fruto do Vaticano II. Então isso é tudo falso. Vou mostrar aqui alguns argumentos de grandes teólogos tomistas, né? Como esses carismas, esses dons da renovação carismática é só mentira, tudo falso, tudo derivado de uma falsa doutrina. E aí então, para finalizar, para esse nosso amigo que escreveu, eu aconselho estudar a verdadeira doutrina, ensinar a verdadeira doutrina, sempre combater, mesmo que perca amigos. Mais vale perder amigos pela verdade do que continuar com os amigos defendendo uma mentira. Então você vai perder amigos, não tem jeito. Eu perdi a maioria dos meus amigos da renovação carismática e não me arrependo de combater e vou continuar combatendo a renovação. Eu tenho muitos amigos ainda na Fraternidade do Caminho, eu tenho amigos que se aproximaram da comunidade Hesed, eu tenho amigos hoje, de muito tempo que são próximos da RCC, mas eu não tenho medo de perder esses amigos, porque eu perco esses amigos, mas se Deus quiser, para uma graça de Deus, Deus vai salvar as almas deles com a verdadeira doutrina. Mais vale perder os amigos defendendo a verdade do que tê-los defendendo uma mentira, camuflando as mentiras da RCC. Então, você vai perder amigos, mas combata, aprenda a verdadeira doutrina, defenda a verdadeira doutrina e reze. Reze muito para esses amigos e a justificativa dos papas, o Papa nunca vai provar, nunca provou, e mesmo São Tomás condena esses falsos carismas da renovação carismática. Então, a gente vai dar argumentos aqui para você, para mostrar que é tudo falso. Também nessa mesma dúvida da lei que você acabou de responder, Mauro, um outro leitor, o José Pessoa, também faz a mesma pergunta, uma pergunta bastante parecida. Que atitude que eu tenho que ter em resposta a meus colegas que ainda estão na RCC? Qual seria a atitude mais prudente? Simplesmente me calar e rezar pela conversão deles? Então também, José, na medida do que você consegue, você poderia também estudar a doutrina e procurar alertar os seus amigos, mesmo que ponha em risco a amizade. Como o Mauro acabou de colocar, é melhor que você faça isso e infelizmente acabe perdendo a amizade do que mantendo eles no erro, né? Seria isso, né, Mauro? Claro que a gente tem que ter, aí vale muito, eu não sei se você tem eu conheço, graças a Deus, vários bons padres, mas eu me lembro que eu tinha muito, me fazia muita falta a orientação de bons padres para me orientar nesse tipo de combate, mas claro que a gente tem que ser sempre prudente, de na medida do possível não afastar de vez alguns amigos, mas muitos vão se afastar de vez. Mas a gente tem que ser uma teste da prudência, não afastar de vez no sentido de que ainda, a partir do momento que eu vejo ainda uma possibilidade de trazer de volta, mas sempre nada a gente não pode negociar a verdade. Talvez a gente tenha um pouco mais de prudência, de não atacar com tanta violência para não afastá-lo de vez, mas mesmo que se for preciso atacar com violência para afastar de vez, a gente tem que atacar. Ou seja, tem que ter uma nuance de prudência aí, que uma ajuda de um bom padre para nos orientar. Cuidado também, né? Porque às vezes aqueles que a gente acha que é bom padre mais atrapalha do que ajuda. Aconselho, por exemplo, a você procurar os padres do IBP, mas também não são só os padres do IBP que são, às vezes, por exemplo, conheço o padre Marcelo Tenório de Campo Grande, passando. Sim. Padre Marcelo Tenório, que é um bom padre. Então, existem outros padres também no Brasil que dão muito bons conselhos, para a gente ter essa prudência, né? De, se tiver a possibilidade de não afastar de vez e combater as mentiras da SCC e trazer esse pessoal, a gente vai. Mas, ainda que se afastem de vez, é preciso ser violento, no sentido de não violência física, né? Mas violento, defender com firmeza as verdades da igreja, ainda que perca amigos, a gente tem que defender. Então, estude a doutrina, combata a RCC, reze muito pelos seus amigos, na medida possível, seja prudente nesse combate, não coloque em risco nem a sua vida, no sentido de se afastar completamente da igreja. Tem gente, eu sou contra a RCC, eu me afasto completamente da minha paróquia. Também não é assim. Vou xingar todo mundo da minha paróquia, porque todo mundo é tolerante à RCC. Também não é assim. Então a gente tem que ser prudente com os amigos, prudente com a nossa própria vida. Mas sempre combatendo. Combata e estude sempre.
Eu confesso que eu sou um tanto quanto tenho uma grande... Eu me sinto numa grande responsabilidade de combater a RCC, pelo fato de participar há muito tempo da RCC e ajudar muitas pessoas a irem para a RCC, infelizmente. Então, eu me sinto devedor disso e por isso eu tento estudar bastante. Eu não tenho tanta capacidade, mas tento estudar bastante para combater a RCC. E eu convido a vocês a sempre estudar e combater essa peste perniciosa, esse câncer maligno que hoje, não só esse, né, tem vários outros, mas cada um tem os seus próprios demônios e um dos meus é a RCC. A gente tem que combater para combater essas falsas doutrinas. E aí eu ia continuando para falar mais especificamente, né, dessas novas comunidades. Na verdade, essa aula surgiu quer dizer, eu li a carta que um rapaz escreveu recentemente falando da aula do professor Roncolato, que está no site, acho que é a carta mais recente que estava no site até ontem, que ele fala para a gente combater as novas comunidades. Aí quase que imediatamente, eu mandei uma mensagem para o professor Alberto Zucchi dizendo: professor, se eu quiser, eu me disponho aí, como eu participei apesar das comunidades que eu passei não são tão novas assim, em comparação com algumas que tem hoje da RCC, mas acho que os princípios são os mesmos. E eu falei: professor, eu posso ajudar, contribuir um pouco para combater essas novas comunidades. E aí ele achou uma boa ideia, por isso que a gente está fazendo essa aula aqui. E aí eu escolhi a Fraternidade do Caminho e a comunidade Hesed, né, para combater e mostrar um pouco dos erros dessas comunidades. E também em resposta à carta do nosso leitor, né, que ele vai falar das novas comunidades. Então eu vou mostrar um pouco dos princípios, não todos, né, que eu também não sou um grande especialista no assunto, conheci algumas coisas, estudei algumas coisas. E vou mostrar aqui os erros da Fraternidade do Caminho e da comunidade Hesed, que dá um pouco para generalizar e aplicar nas outras novas comunidades, né? Vou falar um pouco, espero poder falar um pouco da Cola de Deus e das outras mais recentes comunidades, né? Não sou um conhecedor profundo, mas acho que dá para combater alguns princípios, né? Então, como eu dizia para vocês, eu vou conhecer por volta de 2005 a Fraternidade do Caminho. Eu conheci pessoalmente o fundador da Fraternidade o Caminho, o Padre Gilson. Ele é da minha terra, ele é paraense. E, se não me engano, ele veio fundar a Fraternidade o Caminho aqui, em São Paulo. Ele tem várias casas aqui em São Paulo, tem casa fora do Brasil, se não me engano, agora tem casa nos Estados Unidos. E eu vi recentemente, não sei, acho que foi recentemente, eles têm uma casa, estão abrindo uma casa na França, se não me engano, em Toulouse. Né? Eu conheci pessoalmente o Padre Gilson. Acho que ele vai até me lembrar de mim aí, se ele ver esse vídeo. E eu conheci pessoalmente o irmão Kefas, que é uma espécie de braço direito do Padre Gilson. O irmão Micael eu conheci de passagem, muito pouco. O irmão Boaventura, que também que é padre hoje em dia, se eu não me engano. Eu conheci ele pessoalmente no Maranhão, uma época que eu passei no Maranhão engajado na Fraternidade do Caminho. Eu conheci ele lá, então, para mostrar um pouco para vocês que eu conheço realmente de perto a Fraternidade do Caminho. E vou aqui mostrar alguns dos erros, né? Para mostrar como a peste perniciosa da RCC vai contaminar tudo, né? Eu considero a Fraternidade do Caminho como uma espécie de caricatura dos franciscanos, né? Que se considera assim como a Toca de Assis, os novos franciscanos, mas os franciscanos que vêm resgatar o verdadeiro carisma de São Francisco de Assis, né? Que na verdade é tudo mentira, que na verdade eles são uma caricatura do verdadeiro franciscanismo, do que ensinava São Francisco de Assis. E eu queria começar exatamente por uma grande expressão que eles gostam muito, que eles dizem, né? E eu vi muito isso na Fraternidade do Caminho, que é: o pobre é a obra. Para eles, o pobre é tudo e o pobre é a obra, né? E eu estava procurando alguns argumentos, né, no nosso próprio site, e eu vi uns argumentos de um leitor, né? Vocês combatem tanto, né, esses falsos franciscanos de hoje em dia, e até a teologia da libertação, eles são praticamente filhos do mesmo pai, da gnose e do relativismo religioso, né? Vocês combatem tanto a pobreza, que o pobre, quer dizer, que vocês
o pobre é tão importante para eles, porque eles se esforçam tanto para fazer com que essas pessoas, essas pessoas mais miseráveis, né, os indigentes, as pessoas mais necessitadas, saiam da pobreza. Ou seja, se o pobre é óbvio, se a pobreza é uma coisa tão importante, por que essas pessoas não permanecem, por que não deixar essas pessoas permanecerem na pobreza? Né? Se é um bem. Porque a pobreza não é um bem em si mesmo. A pobreza pode ser para um religioso ou para algumas pessoas, até para nós, no sentido de desprendimento, de não se apegar tanto aos bens materiais, um meio, é só um meio, mas não um fim em si mesmo, né? E para alcançar a nossa salvação, né? E aí esse leitor vai citar São Bernardo, né, que vai dizer, não é a pobreza que é considerada a virtude, mas o amor à pobreza, ou seja, o amor à pobreza. De que forma eu vou considerar a pobreza como um bem? Porque amar é querer bem, querer como um bem. A pobreza vai ser um bem na medida que ela me ajude à minha salvação, mas ela nunca é um bem em si mesmo. E nem todos são chamados, né? Têm essa vocação para uma pobreza radical como São Francisco de Assis. Tanto que São Francisco não queria que todo mundo se tornasse pobre, né? E eu cito aqui o exemplo de um grande rei, que era riquíssimo, né? Riquíssimo do ponto de vista material, mas de uma pobreza radical, enquanto o apego que ele tinha, essa riqueza, que o estado de vida que ele tinha, obrigava ele, que é o rei São Luís. A França, o reinado era super rico e, no entanto, era um grande santo. São conhecidos os São Luís lavar os pés de algumas pessoas para mostrar a humildade dele, né? E São Luís era riquíssimo. Quer dizer, para ele, a riqueza em si nunca vai ser um mal e nunca será um mal. Vai ser um mal na medida que eu me apego a ela e esse apego me afasta do céu, me afasta da minha salvação. Isso é um mal. Sempre utilizando a régua do tanto quanto de Santo Inácio. Eu me apego às coisas tanto quanto elas me ajudam a alcançar o céu, ajudam a alcançar a minha salvação. E me desapego, me desprendo dessas coisas tanto quanto elas me afastam do céu, me afastam da minha salvação. Então São Luís, a riqueza para ele era um bem, porque a riqueza que ele tinha ajudava ele a ajudar os outros e ajudava ele a ser o santo que ele foi. Então você vê que nem a pobreza é um bem em si mesma e nem a riqueza é um mal em si mesmo, né? Claro que a gente não deve ter apego, mas o uso que a gente faz tanto da riqueza quanto da pobreza para a nossa salvação, isso que é importante. Então, pobre não é a obra é Cristo. A obra é a salvação das almas. A obra é a salvação da minha alma. A riqueza, a pobreza ou a riqueza é apenas um meio que eu utilizo para a minha salvação. Essa é a verdadeira doutrina de São Francisco de Assis. Não é esse endeusamento da pobreza que as caricaturas de franciscanos de hoje em dia, que a gente vê por aí da renovação carismática, como a Fraternidade e o Caminho, e a Toca de Assis vem pregar. Isso é uma caricatura, gente. Isso não é a verdadeira doutrina de São Francisco. Tenha certeza disso. Aqui é um texto do cardeal Ratzinger. Se tudo der certo, a gente vai colocar todas as citações que eu colocar aqui, pelo menos a gente pretende, né, colocar um link ou alguma coisa para você ter acesso às citações, para não dizer que eu estou inventando, estou tirando da minha cabeça, né? O cardeal Ratzinger aqui, na época ainda cardeal, ainda não era papa, em 86. Bom, o livro é de 86, talvez o discurso seja um pouco mais anterior, ele vai dizer, falando da verdadeira pobreza, né? Sem resposta para a fome da verdade, sem cura das doenças da alma ferida por causa da mentira, ou, numa palavra, sem a verdade e sem Deus, o homem não se pode salvar. Aqui descobrimos a essência da mentira do demônio. Deus aparece na sua visão do mundo como um supérfluo, desnecessária salvação do homem, ou seja, é a pobreza que é a salvação, não é Deus, não é a verdadeira doutrina, não é a verdadeira igreja, não é a missa de sempre. Deus é um luxo dos ricos. Segundo ele, a única coisa decisiva é o pão, a matéria. Tem que dar o pão para o pobre.
São Luís, ele andava com os miseráveis, São Luís de Montfort. Andava com os miseráveis, andava com os mais necessitados, comia junto com ele. Se diz na biografia de São Luís que ele sentava e do lado dele, na mesa, ele colocava os miseráveis, os indigentes, assim, mais imundos, mais mal cuidados. Ele colocava só um copo de água e dividia esse mesmo copo de água com os dois mais indigentes. Mas o que São Luís ensinava para essas pessoas? Era o sentimentalismo? O pobre é a obra? Não. Ele catequizava, ensinava o catecismo da igreja, ajudava a salvação da alma. Ele queria a alma, queria dar, antes de alimentar o corpo, né, alimentar a matéria, e queria alimentar a alma daquelas pessoas, daqueles indigentes. O verdadeiro apostolado, eu conheci o apostolado, vou falar um pouco mais para frente, mas eu conheci o apostolado da Fraternidade do Caminho e da Toca de Assis. Chegava lá com os miseráveis, com as pessoas mais necessitadas, com os indigentes, e começava a tocar aquela musiquinha melosa, e eu também estava lá ajudando a cantar aquelas musiquinhas, tem que reconhecer isso, musiquinhas mais melosas lá, e isso ajudava na conversão deles. Isso não ajuda a conversão de ninguém. Ajuda a conversão dessas pessoas ensinando a verdadeira doutrina da igreja. E isso que São Luís de Montfort fazia quando ele andava com os miseráveis. Conta-se que na biografia de São Luís, se não me engano também em alguns livros que falam sobre os amigos da cruz, que São Luís, logo depois de se tornar padre, vai ser convidado a ser superior de um hospital católico, e ele chega lá para assumir esse hospital, só que antes ele entra numa capela. São Luís estava tão miseravelmente vestido, a batina dele era tão pobre, que os miseráveis lá que foram lá ao hospital, pediam uma esmola, viram aquele, por assim dizer, maltrapilho, dentro da capela rezando. Eles se reuniram, todas aquelas esmolas, quando São Luís saiu de lá, e ofereceram para ele, porque achavam que São Luís era um mendigo, um indigente. E São Luís mostrou que ele era o padre daquele lugar. E São Luís pegou aqueles indigentes, não deu o pão para alimentar a matéria, mas deu o pão para alimentar a alma, a doutrina da igreja, os sacramentos. Era isso que ele ensinava. É isso que se ensina. Não é a musiquinha melosa, esse filantropismo, essa filantropia que muito parecida com a filantropia dos maçons, né? Que vão dar aquele pãozinho lá à noite, aquela sopinha à noite para os mais necessitados. Não é isso que faz converter as almas, é a verdade. É a doutrina da igreja, é isso que faz. E, continuando falando de algum dos erros da Fraternidade do Caminho, uma coisa que para mim era bem estranha na Fraternidade do Caminho quando eu frequentava eram as vocações. As vocações sempre extremamente jovens, mesmo menores de idade, é claro, tem que reconhecer que mesmo os menores de idade que estavam lá, me lembro de uma mocinha que estava lá frequentando, que queria ser uma espécie de freira lá da Fraternidade do Caminho. Ela estava lá com 15 anos de idade, se não me engano. Estava lá, mas estava com a permissão dos pais. Isso tem que se reconhecer. Mas eram jovens completamente imaturos. Uma péssima formação, muito mal formados, uma espécie de aventureiros. Estão ali, não sabem o que vão fazer na vida deles, vem aquele sentimentalismo com falso misticismo. Ah, não quero, vou lá porque eu quero ser santo, né? Aquele slogan da Fraternidade do Caminho. Eu vou atrás da loucura, a loucura da cruz. É uma loucura mesmo, mas a loucura da falsa doutrina, a loucura das mentiras da renovação carismática. E aí esses jovens chegam lá e são facilmente persuadidos pelas falsas autoridades lá da Fraternidade do Caminho, que pega esses jovens imaturos e começa a fazer aquela lavagem cerebral deles com aquele sentimentalismo barato, com aquela formação sempre superficial da doutrina da igreja. E é isso que eu vou falar aqui, né? A outra, já falei da pobreza vista de um lado de uma maneira completamente errada, como um bem em si mesmo. As vocações sempre extremamente jovens e a maioria sempre muito mal formados, um bando de aventureiros. E a formação deles lá dentro, eu tive algumas formações, inclusive eu tive formações pessoais, eu tive formação com o Padre Gilson. O Padre Gilson, participei de várias formações na época, eu era vocacionado, eu não era nem leigo, da comunidade, como se diz lá, né, na Fraternidade do Caminho, da comunidade de aliança dos leigos lá. Eu tive formações com o próprio Padre Gilson, fundador, e eu vi que completamente superficiais,
um apelo à persuasão, um apelo ao sentimentalismo, claro que tem alguma coisa de doutrina, mas sempre para dar aquela sensação de que parece uma coisa séria, mas sempre movida pelo sentimentalismo, sempre movido pelo emotivismo barato. E aqui uma citação que o professor Orlando Fedeli, a gente vai dar o link também, ele cita um autor aqui, chamado Claude Gerest, eu acho que é francês, autor de um livro chamado A Hora do Carisma, Formas Sociais do Caráter Imprevisível da Graça, para vocês verem o empenho que a renovação dá, só para vocês terem uma ideia, né, do empenho que se dá à formação e a formação séria dos componentes da renovação carismática. Esse padre aqui é um defensor, esse autor aqui, eu não sei se ele é padre, ele é um defensor dos carismáticos. Ele vai dizer, os carismáticos pouco têm de doutrina. Isso facilita seu acesso aos católicos confessos, que julgam nada ter a suprimir ou acrescentar ao fundo de seu credo. Ou seja, a doutrina não importa. O que importa é a persuasão. O que importa é convencer as pessoas, sem doutrina. Tá bom? Outra coisa, a vida de piedade, da Fraternidade do Caminho, por exemplo. Uma das coisas que eu gostava bastante na época, né, de carismático, é que a maioria deles sempre fazia 1 hora de adoração todo dia, diante do Santíssimo Sacramento. Só que, claro, não adianta muito você ter 1 hora de adoração sempre regrada a essa falsa piedade da renovação carismática, que é sempre uma coisa voltada ao sentimentalismo e às emoções, né? Então, até uma coisa boa, que é adorar o Santíssimo Sacramento exposto, era contaminado por esses falsos carismas e essas emoções baratas. Se eu não me engano, normalmente a adoração é feita em silêncio lá. Os indigentes que moram nas casas da renovação carismática não são obrigados, né, realmente não devem ser obrigados a adorar, a participar da adoração, eram convidados. Isso eu admito com clareza que eles eram convidados a fazer a adoração do Santíssimo Sacramento, só que não adianta muito eles irem lá, aceitar esse convite, irem lá adorar o Santíssimo Sacramento exposto durante 1 hora, para cada pessoa lá da comunidade, né, da casa adorar. Não adianta nada se eles não tiverem uma formação do que é o Santíssimo Sacramento, uma formação com o catecismo da igreja. Então, a vida de piedade, toda a vida de piedade era contaminada por esse sentimentalismo barato da renovação carismática. E o apostolado com os jovens. Isso aqui é uma coisa que gostaria muito de criticar bastante, né? Eu participei de vários Resgata-me. Quem conhece a Fraternidade do Caminho sabe o que é isso. Uma espécie de grande retiro que eles fazem para angariar as pessoas para suas fileiras, né? Para aproximar. Vão padres nesses retiros? Raramente. Vão padres só para rezar missa, como é muito normal hoje em dia, na renovação carismática, a necessidade de padres em um retiro espiritual não é obrigatória. Se aparecer um padre, tudo bem, mas se não aparecer... São leigos que coordenam as atividades. Todos os irmãos... Quer dizer, leigos não, são aqueles falsos religiosos da fraternidade. É o pessoal que fez... São todos leigos. A maioria sim. Todos fizeram, alguns são religiosos, mais como diocesanos, né? Professaram os votos diante do seu ordinário, mas a maioria não tem profissão de votos perpétuos, que seriam aqueles que... Porque a fraternidade, se eu não me engano, ela não é reconhecida no Vaticano, mas é reconhecida só apenas no âmbito das suas dioceses. Se eu não me engano, o principal bispo que os apoia é um bispo do Paraná, que era muito próximo deles. O bispo de Franca, em Franca também são muito fortes. Os bispos recebem muito apoio em Franca também, se eu não me engano. Mas nesses resgata-me, essa espécie de retiro, a maioria é tudo leigo. Ou então aqueles religiosos, mas padre... Normalmente tem padre na missa, né? E tem padre até que se escandaliza, porque depois da missa tem os repousos no Espírito Santo, as libertações lá, um monte de gente caindo e tal.
E tem padre, eu já vi padre, né? aquela encenação, eu já vi padres que participaram lá, fizeram, porque eles são convidados, padre, no último dia vai ter uma missa, normalmente é sábado e domingo, no domingo vai finalizar com uma missa. E padres que vão lá para a missa e depois ficam lá mais um pouquinho e vê aquele pessoal, aquela cena, aquele pessoal caindo, tá aí, se escandaliza. Fala, não volto mais aqui, já vi padres fazerem isso. Mas enfim, a maioria é tudo leigo. O padre vai lá só para rezar a missa normalmente e vai embora, não participa do retiro. E ficam homens, mulheres, tudo junto? Homens e mulheres. Não, para dormir ficam em quartos separados, né, claro. Mas nas apresentações, tudo tá homem e mulher misturado. Tá? E uma coisa que eu quero criticar, que isso é comum, toda a renovação carismática, é um grande apelo ao testemunho, né? Mas não é o testemunho católico como a gente sempre, como a igreja sempre ensinou, ou seja, o testemunho de vida. Fulano está lá, eu me lembro do professor Orlando Fedeli, ele falava muito de Santo Afonso de Ligório, que ele dizia que ele tinha um servo muçulmano, e esse servo muçulmano, ele nunca, Santo Afonso de Ligório ainda era advogado, ainda não era religioso, ainda não era padre, e Santo Afonso de Ligório lá, o servo dele sempre muito obediente, servindo ele e tal, e Santo Afonso de Ligório já era católico, já era bem engajado, mas nunca falou uma palavra sobre a religião para ele, nunca falou nada da religião católica. E aí eu me lembro do professor Orlando falou que o servo admirava tanto o testemunho de vida, ou seja, sem falar nada, mas o testemunho de vida de Santo Afonso de Ligório, que ele diz assim, mas um homem tremendo desse, um homem de tal virtude igual esse, ele só pode ser da verdadeira religião. E ele abandona os muçulmanos para se tornar católico. Isso quer dizer, isso aí é um verdadeiro testemunho, né? Testemunho de vida. E não aquilo que é feito, por exemplo, em toda a RCC, e é feito muito nesse Retiro Resgata-me, que dos maiores enfoques sobre esses testemunhos, né? Pessoas até que têm uma história de vida bem interessante, que usavam drogas, que usavam um monte de coisa e começavam a praticar religião. O problema é que fazem desse testemunho uma coisa completamente cheia de emoção, que vale a emoção para persuadir os outros que tem que se tornar católico, e que vale a emoção e o sentimentalismo, que vale isso, a emoção. O exemplo de vida das pessoas, sentimentalismo, abandonando seus vícios, mudando de vida e abraçando. Então, isso aí é só um meio secundário, mas o que vai mesmo é que o fulano tem que dar lá o testemunho dele e colocar aquela emoção, esquentar o coração das pessoas lá, para as pessoas se convencerem, né? Para as pessoas se convencerem a se tornarem católicos. Não é o princípio que move, é a emoção. É a emoção. E depois, isso aí é uma coisa tremenda, né? Porque você vai falar da sua própria vida, você se converteu, né? Você tem muita tentação, isso faz um orgulho muito grande para a gente, né? Porque a gente, eu era um drogado, era não sei o quê, e agora estou começando a praticar religião. A pessoa que faz isso, as outras pessoas, uma multidão que vai admirar essa pessoa, porque eu já vi Resgata-me com 200 pessoas, começa a ser admirada por essas outras pessoas, ela vai dizer, vai querer se comparar a grandes santos, como uma conversão de Santo Agostinho, por exemplo, que tinha uma vida bem ruim e depois vai se converter. Eu me converti, agora eu sou um grande santo. Quer dizer, essa exposição da sua própria figura, como você mudou de vida, isso pode trazer um grande orgulho, né? Nosso Senhor mesmo, quando é indagado, né? Ele vai falar assim, eu não dou testemunho de mim mesmo. Claro que Cristo dá testemunho de si mesmo. Mas aquelas pessoas, fariseus, que contestavam Nosso Senhor, não iam ouvir o testemunho de Nosso Senhor. Porque eles eram mentirosos. Incrédulos. Então Nosso Senhor vai dizer, eu não dou testemunho de mim mesmo. Quer dizer, nem Cristo queria dar testemunho de si mesmo. E diz, mas João Batista, porque aquelas pessoas admiravam João Batista, mas João dá testemunho de mim. Quer dizer, Nosso Senhor mesmo dá o exemplo. Não sou eu que dou testemunho. Se eu desse testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, mas João, aquele que ele não diz isso, mas está subentendido, aquele que vocês tanto admiram, a seriedade, a competência, a santidade, ele dá testemunho de mim, que eu sou Cordeiro de Deus. Quer dizer, Nosso Senhor sempre indica um outro que vai dar o testemunho dele, quer dizer, claro que ele sendo Deus, ele dá testemunho de si próprio, não precisa de nenhum outro. Mas porque aqueles eram incrédulos, ele dá o exemplo de João. João dá testemunho de mim, quer dizer, e essas pessoas ficam dando testemunho de si mesmas. Isso pode produzir uma vaidade tremenda. Primeiro, uma vaidade tremenda.
achar que é um grande santo. Segundo, que é esse orgulho tremendo, achar que é um grande santo. Segundo, isso pode ser uma tentação muito grande. Por quê? Porque os nossos pecados, os nossos grandes pecados, a gente confessa para o padre. A gente não fica aí publicando no jornal e na televisão, porque a gente caiu, é um passado que a gente quer esquecer, a gente quer confessar e mudar de vida. Ficar relembrando tudo isso de novo pode ser muito ruim e pode ajudar em que a gente tenha uma nova queda naqueles mesmos erros do passado, naquelas mesmas mentiras do passado. Isso aí é muito tentador. Então a gente não precisa ficar renovando, expondo, até porque é vergonhoso a gente ficar expondo todos os nossos mais horríveis pecados, porque os nossos pecados a gente tem que dizer é para o padre, não para ficar expondo, mas exposição gratuita da própria figura, e depois pode dar essa tentação de relembrar sempre o meu passado sórdido e ter uma recaída e acabar caindo. Então é muito temerário fazer esse tipo de coisa, né? Claro que, na medida do possível, a gente, como eu já disse aqui que eu participei dessas comunidades, falei um pouco do meu passado, mas sempre com muita prudência, para não passar para as pessoas que você é um grande santo, sou um pobre coitado, que graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha alma e me ajudou a conhecer através de um instrumento miserável que era o professor Orlando, que tinha todas as suas dificuldades, tinha todos os seus defeitos, mas que era uma pessoa que ensinou e que nos ajudou muito para a nossa conversão. Então, me ajudou muito para aprender as verdades da igreja. E eu estou tentando dar a minha contribuição, mas agora se passar por um grande santo, uma grande convenção, isso é muito temerário, né? Pode trazer um orgulho muito grande, voltar a relembrar as quedas do passado e uma exposição gratuita dos seus próprios defeitos, coisas que os nossos grandes pecados a gente tem que conversar, é claro, para um padre, né? Então, essa crítica eu faço aí, essa grande arma da renovação carismática e essa grande arma da fraternidade e o caminho, que é esse falso testemunho de vida, né, que eles se orgulham tanto. Então, eles usam isso mesmo, muito isso para fazer os apostolados com jovens, sobretudo jovens que têm uma vida realmente destruída pelas drogas, eles gostam muito de focalizar nisso, né? Porque o fulano que está destruído ali, ele vê um pinguinho de verdade, acha, aquele é o caminho que eu tenho que seguir, né? Aquele caminho que eu vou me transformar. E muitos vão lá e depois escorregam de novo. Por quê? Porque o sentimentalismo não ganha ninguém, que vai ganhar a alma das pessoas. O sentimento passa, o que fica é o princípio que vai nortear a vida da pessoa. Sempre efêmero, sempre passageiro, né? O que vai nos fazer fiéis é a doutrina da igreja. Eu participei de muito apostolado deles nas cadeias e nas ruas, né? Fazia aquela entrega de sopa à noite nas ruas, conhecendo os indigentes que estavam lá, os mendigos, sentando com eles, cantando aquela musiquinha melosa, falando daquela forma sempre muito sentimental e emotiva de persuasão para conhecer Jesus, né? Conhecer a Igreja Católica. Isso não converte ninguém, né? Claro que não. Você faz ajuda material e fica nisso somente. Então, exatamente. O intuito é contaminar. Claro que a maioria desses jovens coitados da Fraternidade do Caminho, por exemplo, não conhece a profundidade da doutrina. Mas os que estão por trás, né? Os que empregaram como os vetores do Vaticano II, eles sabem que esse tipo de movimento é feito para enganar os jovens, né? Os jovens lá, que têm uma formação que faz esse tipo de coisa, são apenas uns pobres coitados, umas vítimas dessas mentiras, desses falsos movimentos, né? Então eles vão lá e contaminam todo tipo de... Claro que é muito bom visitar os miseráveis, claro que é muito bom levar a verdade católica para as cadeias, mas da forma certa, não com sentimentalismo, não com falso carisma, mas com a doutrina católica. Eu visitei a igreja. Quem me conhece sabe que eu fui lá em Belém do Pará, eu visitei as cadeias, eu visitei lá aquela delegacia lá de São Brás que sempre está lotada de presos. Eu visitei lá. Eu fui fazer esse tipo de apostolado e eu vi que aquilo era puro sentimentalismo barato, que aquilo não vai converter ninguém. O que converte é a verdade da igreja. Então eles vão contaminar uma coisa que é boa, que é levar a verdade católica para os que estão nas cadeias, que não é fácil, que dá um medo tremendo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui, que fecharam os cadeados da cadeia e deixaram a gente lá com os presos. Claro, os presos estavam nas suas celas, estava fechado, mas mesmo assim dá um medo tremendo. Mas depois a gente vai se acostumando, né? Mas se vai levar a verdade católica, claro que isso ajuda muito, né? Claro que ajuda muito. E também com os miseráveis, fazer um trabalho com eles, mas levando, sobretudo, o alimento da alma, da verdade católica, e não esse sentimentalismo. Então eles vão
envenenar tudo que pode ser bom, eles vão envenenar com essa falsa devoção, com esse falso espiritualidade deles, de sentimentalismo e de emoção, né? Quer dizer, então eu participei também desse apostolado com os indigentes na rua, né? E também nas cadeias eu também cheguei muito aí. Então eu vi que eles contaminam com essa falsa espiritualidade. E a consagração à Santíssima Virgem também pelo método de São Luís. Todos os carismáticos gostam muito, né? Gostam muito e eles também vão envenenar isso com uma falsa piedade, né? Com uma falsa... Todos que vão se consagrar, eu me lembro que eu me consagrei e coloquei uma corrente enorme no meu tornozelo esquerdo, no meu pé. Eu me lembro de conhecer o professor Orlando. A corrente que eu estava no meu pé da minha consagração, enorme, não aparecia muito, porque a calça ficava sempre por cima, andava sempre de calça. Mas eu me lembro que quando eu comecei a conhecer, eu comecei a estranhar, será que isso aqui não é muito extravagante, muito excêntrico, uma coisa esquisita? Então, uma das primeiras coisas que, quando eu conheci o professor, eu levantei um pouco a barra da minha calça e mostrei, professor, o que você acha disso, né? Dessa corrente enorme, né? Ele falou, não, filho, isso aí é exagero, é extravagante, é excêntrico, isso aí tem que cortar. Porque, claro, uma verdadeira devoção à Nossa Senhora nunca é excêntrica, nunca é extravagante. Ele te mostra a devoção para Nossa Senhora. Nosso Senhor já disse, quando você vai rezar diante de Deus, esconde, tem que ser de um jeito modesto. O padre, quando ele vai dizer Domino Vobiscum para os fiéis, ele diz Domino Vobiscum e abaixa o olhar. Por quê? Porque o padre tem que ter um olhar modesto, já diz a liturgia. A liturgia é cheia disso, né? De modéstia, cheia de sobriedade, cheia de discrição. E é uma das coisas que a renovação carismática mais odeia, porque ela é excêntrica, ela é extravagante, ela é sentimental, ela é emocional. Tudo que vai contra a verdadeira espiritualidade da igreja e da liturgia da igreja, né? E aquilo é uma extravagância. A maioria do pessoal da RCC que faz a consagração nacional sempre busca esse tipo de extravagância, ou seja, porque tiveram uma formação para essa consagração à Nossa Senhora, uma formação superficial, sentimental, extravagante, né? E por isso a corrente tem que ser enorme, não uma coisa discreta, escondida. Uma correntezinha no pescoço, pronto, está feita. É um símbolo da consagração à Nossa Senhora. Não precisa ser algo... São Luís recomenda no tratado, claro, que use um objeto para lembrar da consagração, mas que seja algo discreto, simplesmente. Claro. Isso mostra a péssima formação e que isso consegue contaminar até uma coisa que é muito boa, que é a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Eles tentam contaminar tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.